11 lições sobre a virtude. Comentário ao segundo livro da Ética de Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino. Tradução e apresentação de Tiago Tondinelli. Editora Eclesi, canal Leconde. Lição terceira. O virtuoso e as ações prazerosas. Estudo do prazer e da tristeza. Crítica da opinião dos estoicos, as razões da virtude. Após o filósofo ter mostrado quais devem ser as operações que causam as virtudes, nesta lição, ele mostra qual é o signo da virtude então gerada, segundo duas considerações. Na primeira, ele propõe a sua pretensão, e na segunda, ele comprova o seu propósito. Sobre esta pretensão, ele mostra a sua intenção e o seu propósito. Em relação à primeira, considera que, como a virtude produz atos similares às operações pelas quais foi gerada, como acima foi dito, a execução deste tipo de operação difere quanto ao tempo de realização. Antes da virtude propriamente dita, a operação se concretiza no mundo de um modo e após a virtude, de outro. Quando me refiro ao termo antes da virtude, estou dizendo que o homem pode agir violentamente contra si mesmo, antes de concretizar qualquer ato virtuoso. Ele assim procede buscando agir conforme atos que estão misturados a uma dose de tristeza. Todavia, após o hábito da virtude ser gerado, as operações são feitas prazerosamente, sem qualquer resquício de tristeza, já que o hábito virtuoso acaba pertencendo à própria natureza de quem o pratica, afastando o mal. Um hábito é prazeroso quando devidamente convém àquele que o pratica, relacionando-se à sua própria natureza. Aristóteles, nesse ponto, trata de um símbolo presente nos hábitos. Há um sinal presente nas ações dos homens bons e outro na dos homens maus. Nestes, o sinal é o da tristeza, enquanto naqueles é o do prazer. Prazer e tristeza acompanham as operações dos hábitos, manifestando-se pelos exemplos no mundo. O homem que se agrada em se abster dos prazeres corporais é temperante. Porém, quem ao assim proceder se entristece é intemperante. A tristeza diante do enfrentamento das volúpcias ilícitas é contrária ao bom hábito. Da mesma forma, aqueles que enfrentam os perigos prazerosamente, ou pelo menos sem tristeza, são fortes. Para o enfrentamento dos perigos, diferentemente das outras virtudes, não é necessário que haja um prazer específico para tal ato, mas já basta, para a confirmação da força, o não nos entristecermos diante do combate. O homem que enfrenta os perigos com tristeza é tímido ou fraco. O estudo do que foi dito comprova que toda virtude moral existe em relação a prazeres e a tristezas. Mas isso não resolve nosso problema. Ainda não podemos compreender como a virtude moral permanece no meio de tantas volúpias e tristezas do mundo, nem como ela existe, mesmo estando misturada à matéria. A matéria da virtude moral é o objeto modificado pela razão e que assume seu modo de ser. A matéria modificada pela virtude da justiça é a operação referente ao próximo. A matéria da coragem é o temor, a audácia. A matéria da temperança corresponde aos prazeres e às tristezas. Entretanto, Aristóteles provou no 7º livro da Ética que o prazer é o principal fim de todas as virtudes morais. Esta característica de existir um determinado par de opostos para a concretização das virtudes é requerido para toda virtude moral. Assim, é próprio das virtudes gerar felicidade sempre que o seu objeto estiver presente, mas tristeza quando sentir necessidade dele. Por essa prerrogativa, comprovamos o que fora dito. A virtude moral existe nos prazeres e nas tristezas, porque a intenção de toda virtude moral é que seu sujeito haja com máxima retidão,
mesmo diante de situações prazerosas ou de eventuais tristezas. Aristóteles expõe o seu propósito partindo das razões obtidas dos elementos da virtude. Em seguida, conceitua a noção de moralidade pelos próprios e específicos atos que são concretizados com os exemplos dos homens virtuosos. As razões que são obtidas do estudo da virtude, segundo o Stagirita, são de 4 espécies. A primeira espécie de razão é a da devoção, isto é, a causa da virtude obtida pela devoção do homem que tende para a virtude. A virtude é gerada ou corrompida pelos mesmos fatos, conforme o que já foi explicado, mas isto se dá pelo excesso e pela falta. A virtude é corrompida pelo excessivo prazer e pela excessiva tristeza. Qual a razão disso? Primeiro, que nós executamos os males por causa da concupiscência dos prazeres. Segundo, que é devido à tristeza que tememos nos afastar da execução dos bons atos e das obras virtuosas, presentes no trabalho honesto. Por isso, Platão disse ser necessário ao sujeito com tendência para a virtude o imediato direcionamento pela educação, pelo modo reto de aprendizado, passando a ser corretamente educado desde a sua juventude e aprendendo os momentos certos para a alegria e os para a tristeza. Este processo de saber quando deve ocorrer a tristeza ou prevalecer a alegria é a reta disciplina dos jovens. Educados deste modo, os homens se deleitarão diante das boas obras e se entristecerão diante das más. Cabe aos instrutores dos jovens castigá-los quando caírem em erro, mas os aplaudirem diante de suas vitórias. A segunda razão se atém à matéria resultante das virtudes, e em especial à matéria da virtude moral. Onde houver a virtude moral, haverá também um ato humano, e toda virtude moral se constrói diante de contrários. A justiça existe devido ao processo de aquisição de alienação, e o mesmo se replica em outras virtudes. A mansidão só tem sentido diante do seu oposto, a ira. Mas toda paixão é seguida por deleite ou tristeza. A paixão animal é apenas o movimento da virtude apetitiva na perseguição do bem ou, ao contrário, na fuga do mal. Há deleite ou quando o sujeito alcança o bem, finalidade de seu apetite, ou quando evita o mal, do qual estava a refugiar-se. Porém, quando situações justamente contrárias a estas se dão, forma-se a tristeza. O irado, quando finalmente alcança sua tão desejada vingança, e o tímido, quando evita os perigos, permanecendo em seu desejado anonimato, sem dúvidas, tornam-se felizes. Eles estão aproveitando-se da situação obtida, mas a tristeza reaparece logo em seguida, quando o deleite já se foi. Deste raciocínio acima tomado, resta-nos a afirmativa de que toda virtude moral existe nos prazeres e nas tristezas, mas sempre depende de suas finalidades específicas. A terceira razão é sobre a demonstração das penas e do remédio produzido especificamente pela virtude. Os remédios que restituem a nossa saúde corporal são consumidos em poções certas, geralmente amargas, e dependem da retirada de vários alimentos prazerosos. Então podemos afirmar que as penalidades são remédios responsáveis por reparar nossa virtude, agindo como os medicamentos para o corpo. Para sanar a virtude corrompida, atuam subtraindo prazeres e introduzindo penalidades. Os remédios dependem dos contrários. Se o excesso é de calor, então o remédio induz ao seu oposto, o frio. Também a virtude moral se constrói com a introdução dos opostos. Deleites se sobrepõem a malefícios e a tristezas. A quarta razão trata do que se opõe à virtude, sendo o elemento responsável por sua corrupção. Aristóteles diz que a natureza de todo hábito
depende das ações operadas e pelas quais o homem se torna pior ou melhor. Pelas ações originadas de hábitos bons, o homem aumenta em bondade, mas se prevalecerem os hábitos maus, recai na maldade. Somente assim podemos compreender que é natural o bem ser gerado ou aumentado para os naturalmente propensos a se tornar melhores, mas ao mesmo tempo o mal naturalmente diminui e corrompe, deixando ainda piores os propensos para a maldade. Os homens tornam-se perversos pela corrupção da virtude, quando seguem os prazeres proibidos e que não devem ser perseguidos, ou quando fogem das tristezas que deveriam enfrentar. Em ambos os casos, há o afastamento da reta razão. É deste tema que partem os estoicos, defendendo que as virtudes corresponderiam a situações impassíveis e calmas diante do inesperado. Os estoicos diziam que os homens agem mal pelos deleites e pelas tristezas, propondo que a virtude consiste em uma situação em que as mutações das paixões cessam totalmente. Todavia, esta afirmativa defendida pelos estoicos, a exclusão total das paixões da alma como fundamento para a consideração do sujeito como virtuoso, leva-os a um sério erro, o de ser pertinente ao bem da razão que o sujeito regule racionalmente o apetite sensitivo, dando limites aos elementos pertencentes às paixões. Para obtermos a virtude, não é correta a exclusão de todas as paixões, mas somente devemos dominar as paixões desordenadas, as que existem sem necessidade. Contudo, também podemos considerar desordenadas as paixões que, mesmo necessárias, ocorram em momentos inapropriados, sem se relacionarem com outras circunstâncias. Concluímos com a seguinte suposição sobre os prazeres e tristezas. A virtude os coordena da melhor forma possível e a maldade, o hábito contrário à virtude, da pior. Em seguida, Aristóteles acaba por introduzir o seu propósito nesta questão. Para isso, ele se utiliza de outras 4 razões tomadas do próprio homem e referentes à virtude, ao prazer e à tristeza. A primeira destas razões é a do caráter comum dos prazeres, sendo que 3 se referem às escolhas humanas: o bem, no sentido de honesto, o proveitoso ou útil e o deleitável. Estes 3 elementos detêm contrários: o mal, no sentido do vício, opondo-se ao honesto, o nocivo, opondo-se ao útil, e o triste, ao deleitável. Os bons buscam agir retamente, e os maus pecam principalmente dominados pelo prazer deleitável, o mais comum entre os prazeres citados acima, porque possui um duplo caráter comum. O que significa este duplo caráter comum? O primeiro aspecto deste caráter é que podemos verificar o deleite em todos os animais, estando presente junto da parte intelectiva na alma humana e também da sensitiva na dos animais irracionais. Já o útil e o honesto pertencem somente à parte intelectiva. O honesto relaciona-se com a razão porque se faz seguindo as suas próprias regras, tendo um fim em si mesmo. O útil, ao contrário, refere-se a uma ordem externa, direcionada a uma finalidade que é estabelecida pela razão. O segundo aspecto é o das coisas. Gera deleite a coisa que lhe corresponde ao resultado de nossas próprias escolhas, as nossas finalidades objetivas últimas. A situação honesta é prazerosa conforme a sua conveniência com as leis racionais, e é útil em vista da esperança final contemplada. Mas o inverso não é verdadeiro. A esperança final não pode ser deleitável pela utilidade, pois nem todo elemento deleitável é útil e honesto, como podemos notar entre as coisas sensíveis e prazerosas. A segunda razão é a da connaturalidade do prazer.
E o que significa conaturalidade? Desde os primeiros anos de vida, todas as pessoas possuem o prazer peculiar de se alimentar. A criança, com movimentos naturais, sente prazer ao beber do leite materno. É por isso que esta paixão da alimentação é muito difícil de ser dominada e subjugada pelos homens. Como princípio vital, o deleite em alimentar-se acompanha o homem desde a infância, sendo que a virtude moral maximamente deverá agir sobre ele para contê-lo. A terceira razão trata da inclinação humana, pois todos os homens regulam suas operações pelo deleite e pela tristeza. As ações humanas geralmente se direcionam para o deleite, pois buscam um fim que lhes traga prazer, mas também se afastam da tristeza, pois as ações se abstêm dela, evitando o que as entristeçam. Isso obriga-nos a utilizar da virtude moral, ordenando nossas ações para o bem e, principalmente, coordenando a relação entre os deleites e as tristezas. É muito pertinente às ações humanas que algumas pessoas regozijem-se e outras se entristeçam, tanto com as coisas boas quanto com as más. Todavia, devemos prestar a seguinte atenção. Se houver regozijo causado pelas ações boas, é certo que as pessoas estão agindo bem. Mas, por outro lado, se o regozijo referir-se às más, estarão agindo mal. A quarta razão funda-se na comparação do deleite com a ira. Como disse Heráclito, é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a ira. No entanto, muita gente crê no contrário, porque para vencer a ira é preciso enfrentar a impetuosidade. Este pensamento não é exato. Apesar de não existir impetuosidade na concupiscência, o prazer nela é mais comum e constante. Por isso, o prazer lhe é mais natural, e sua força dura bem mais do que a do ímpeto presente na ira. A arte e a virtude sempre tratam do que é mais difícil de ser vencido, pois qualquer pessoa pode agir em conformidade com elas nas situações mais fáceis. Por isso, elas requerem que alguém haja bem nessas situações difíceis, ordenando-as conforme a finalidade ótima. Logo, agir bem nas situações mais difíceis da vida só é possível para os que possuam a virtude e a arte. Pelo comentado, como toda relação de virtude também é uma relação política, ou melhor, uma relação civil, ela gera deleites e tristezas, os quais, bem utilizados, tornarão bons aqueles que corretamente as executarem, mas maus os que as executarem incoerentemente. Aristóteles propõe o epílogo dos temas estudados, dando-nos duas conclusões importantes. Primeiro, ele conclui sobre os elementos que geram e aumentam as virtudes. Tais elementos, quando utilizados de maneira errônea, além de gerá-las, também as corrompem, porque as virtudes se fazem entre deleites e tristezas. Segundo, afirma que os mesmos elementos geradores das virtudes são os que continuam a operar sobre elas. A geração e a operação das virtudes ocorrem simultaneamente por meio dos mesmos elementos.